Fala, Anqueles, tudo tranquilo? Vamos iniciar agora nossa leitura com a maldade da Lei 8.112. Para quem não sabe o que é leitura com a maldade, a gente não vai nem tão ao céu nem tão ao inferno. Isso daqui ainda é uma leitura da lei, ou seja, o áudio da Lei 8.112, mas não é aquela leitura que você apenas lê por ler. Aqui a gente lê e explica o que a gente está lendo, beleza? Ah, mas eu quero me aprofundar, eu estou com o tempo, meu concurso não tem edital, não tem nada, eu tenho tempo. Então, depois que você fazer a leitura da lei, você vai ver a nossa aula em flashcards, beleza? Porque se o seu edital tem lei 8.112, com certeza vai ter questão. Por quê? Ele é o que vai regulamentar o seu estatuto. Quando você tiver seu cargo público, é ele que vai regulamentar a sua vida como servidor público. Inclusive, é ele que vai regulamentar agora a sua vida como concurseiro também, né? Porque a gente vai ver sobre concurso público, sobre posse. É uma lei bem interessante para quem está na vida de concurseiro aí. É praticamente a nossa trajetória. Isso aqui. A gente está na parte do título 2, do provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Capítulo 1, do provimento. Seção 1, disposições gerais. Artigo 5º. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Inciso 1, a nacionalidade brasileira. Quando eu falo nacionalidade brasileira, estou falando tanto do nato como naturalizado. Inciso 2, o gozo dos direitos políticos. Ou seja, você não pode estar com direito político suspenso, por exemplo. Você tem que estar com o gozo dos direitos políticos. Inciso 3. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. Inciso 4. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Ou seja, se o concurso cobra nível superior, é um requisito ter o nível superior. Inciso 5. Idade mínima de 18 anos. Ou seja, você tem que ter pelo menos 18 anos. Aqui são os requisitos básicos, tá? Dependendo do cargo, a gente já vê que pode ter outros requisitos. Inciso 6, aptidão física e mental. Parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar as exigências de outros requisitos estabelecidos em lei. Como eu falei, além dos requisitos básicos, podem ter outros requisitos elencados na lei. Súmula vinculante 44, tem tudo a ver com isso, fala que só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Para ter exame psicotécnico para o candidato, tem que estar em lei. Basicamente isso. Parágrafo 2º, as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Atenção que aqui, ó, a leitura com maldade. É até 20%, não é a partir de 20%, ou seja, 20% é o limite. Vamos supor, tem 4 vagas, tem que reservar uma para deficiente? Não, se é até 20%, já seria 25%. Parágrafo 3º. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos como professores técnicos cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e procedimentos dessa lei. Por isso que eu botei esse asterisco aqui, ó, no inciso 1. Quando fala nacionalidade brasileira, eu botei um asterisco para a gente fazer uma remissão aqui ao parágrafo 3º, que fala que é possível estrangeiro, quando for para professor, técnico ou cientista em universidades, por exemplo. Artigo 6º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de autoridade competente de cada poder. Gente, é importante a gente saber o que é um provimento, o que é uma posse, o que é uma investidura. A gente já viu vários termos aqui que a gente vai ter que saber diferenciar, beleza? Então, o provimento, a gente tem que saber quem que dá o provimento pra gente. É um quê? A autoridade, o ato da autoridade que vai prover para a gente. Ou seja, a autoridade que vai dar o primeiro passo para a gente entrar no nosso cargo público, então sonhado cargo público, né? Então, artigo 7º. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Aqui também muito importante, você tem que ter noção que a investidura ocorre junto com a posse. Sempre a posse e a investidura vai estar junto, beleza? São formas de provimento de cargo público. 1. Nomeação. 2. Promoção. O 3 e 4 era ascensão e transferência. Ele está arriscado aqui porque ele não é permitido mais no nosso ordenamento jurídico.
A gente vai ver uma súmula agora que eu vou explicar por que não é permitido, beleza? Continuando, 5, readaptação, 6, reversão, 7, aproveitamento e 8, reintegração. E 9, recondução. Aqui, para a prova, você tem que apenas, a questão pode cobrar apenas de você saber quais são as formas de provimento, né? Ou você tem que diferenciar o conceito de cada uma. Até o final da leitura, a gente vai ver cada forma de provimento dessa. Apenas para decorar, você grava aqui, ó, NPA, ou seja, nomeação, promoção, aproveitamento, e o 4R, porque são 4R, ó, readaptação, reversão, reintegração e recondução. Aqui fala da súmula vinculante 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integre a carreira na qual anteriormente investido. Por isso que esses dois casos aqui, ó, ascensão e transferência, se tornaram inconstitucionais, porque a pessoa entrava em um cargo público sem concurso, ele pulava de uma carreira para outra. Por exemplo, o investigador virava um delegado. Seção 2 da nomeação. Artigo 9. A nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. 2. Em comissão, inclusive na condição de interino para cargos de confiança vagos. Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Artigo 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem da classificação e o prazo da validade. Ou seja, para você ser nomeado, como eu falei, você tem que ter atenção para as palavras aqui: nomeação, investidura, posse. Aprenda a diferenciar o que é cada um. Provimento, o que é o provimento? Por exemplo, provimento é o ato de você prover um espaço. Você vai prover um espaço, provimento. Investidura, você lembra que está sempre junto com a posse. Na hora que você toma a posse, você também faz a investidura. E aqui a gente está falando sobre nomeação. Para você ser nomeado, que é uma etapa da sua vida de concurseiro, é a nomeação, depois promoção, depois você entra em exercício. Para você ser nomeado, que é a primeira etapa ali, você tem que fazer o quê? Concurso público, que é o que você está estudando para fazer. E esse concurso público tem que ser de provas ou prova e títulos. Nunca é um concurso só de títulos. Títulos vai te ajudar a subir na classificação. E vai ser obedecida a ordem de classificação desse concurso, né? E o prazo de validade dele. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira mediante promoção serão estabelecidos pela lei que fixa as diretrizes do sistema de carreira na administração pública federal e seus regulamentos. Seção 3 do concurso público. Artigo 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável o seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Novamente, aqui eu friso, questões do concurso tem que ser de provas ou de prova e títulos, nunca vai ser somente títulos. Artigo 12. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado por uma única vez por igual período. Ou seja, se o concurso público é de 1 ano, ele pode ser prorrogado mais uma vez por 1 ano. Se ele é de 2 anos, a validade, ele pode ser prorrogado mais uma vez por 2 anos. Beleza? Parágrafo 1º. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que serão publicados no Diário Oficial da União em jornal diário de grande circulação. Aqui é a publicidade, né, do concurso, inclusive da validade dele. Parágrafo 2º. Não se abrirá novo concurso enquanto não houver candidato aprovado em curso anterior com prazo de validade não expirado. Ou seja,
não pode ter um novo concurso enquanto tiver gente esperando. Se tem gente esperando para entrar dentro do órgão lá, ou seja, um concurso, por exemplo, da PRF, 2.000 pessoas passaram no concurso, só entrou 1.000, tem 1.000 esperando. Enquanto tiver no prazo de validade, não pode ter um novo concurso porque tem gente esperando, né? A galera está esperando ali, vai gastar dinheiro com um novo concurso? Não teria lógica. Seção 4 da posse e do exercício. Artigo 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Aqui a gente fala de novo de uma palavra importante, você tem que gravar, que é a posse. Quando que se dá a posse? Ela se dá pela assinatura do respectivo termo. Sabe aquela fotinha que você vai tirar depois que for aprovado? Lá vai ser a posse. Você vai estar sendo investido no cargo, você vai estar assinando um termo lá. Aí você vai fazer uma pose para a foto lá, beleza? Parágrafo 1º. A posse conterá no prazo... A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento, que é a mesma coisa que nomeação. A nossa legislação esquematizada aqui eu já botei entre parênteses, que é a nomeação. O que você tem que saber aqui, ó? A gente tem um prazo para você o quê? Tomar posse. Qual que é o prazo? 30 dias, que são contados da publicação do ato de provimento, que é o quê? A nomeação. Ou seja, você vai gravar sempre aqui, ó, bizuzinho aqui. Aqui não é aula, mas esse bizuzinho aqui é rápido para vocês, ó. Nomeação, posse, exercício. Ó. Prazo de 30, prazo de 15. Isso aqui já mata muita questão, beleza? Ou seja, você tem 30 dias para tomar posse. Beleza? A partir de quando? A partir da nomeação. Parágrafo 2º. Em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento em licença prevista nos incisos 1, 3 e 5 do artigo 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos 1, 4, 6, 8, alíneas A, B, C, D, E, F, inciso 9, 10 do artigo 102, o prazo será contado do término do impedimento. Parágrafo 3º. A posse poderá se dar mediante procuração específica, ou seja, a posse pode ser por meio de procuração, ou seja, você não precisa ir lá pessoalmente, alguém pode tomar posse por você por meio de procuração. Eu até lembro de um caso, né, de um colega meu que tinha que tomar posse lá em Rondônia, alguém foi e tomou por ele, porque queria ficar mais alguns dias no Rio, antes de tomar posse, depois de curso de formação. Então pode sim ser por procuração, beleza? Parágrafo 4. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Ou seja, gente, falei de posse. Lembra das formas de provimento que a gente viu? Então, só vai ter posse por nomeação. Promoção, readaptação, nenhum daqueles tem posse. Parágrafo 5º. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Ou seja, quando você vai tomar a posse, você tem que apresentar lá aquele documento que vai declarar todos os seus bens, tudo que você tem, seu patrimônio, tudo que você tem. Parágrafo 6º. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º desse artigo. Ou seja, você tem os 30 dias para tomar posse. Se não tomou, o que vai acontecer? Vai ser tornado sem efeito. Artigo 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica. Ou seja, para você tomar posse em cargo público, você tem que passar por um exame médico, né? Quem já foi aprovado em algum concurso sabe que a gente tem sempre aquela inspeção médica ali que vai avaliar a gente leva os exames médicos. Lembrando que é prévia, não teria lógica fazer depois que você já tomou posse, né? Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto fisicamente e mentalmente para o exercício do cargo. Ou seja, tem aquela inspeção médica, você vai ver se você está apto ou não. Lembra dos requisitos que você está apto física e mentalmente? Artigo 5º. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo ou da função pública. Lembra daquela trajetória que eu te falei? Do NPE? Nomeação, posse, depois é o quê? Exercício. É quando você efetivamente está trabalhando, né?
Parágrafo 1º. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício contado da data da posse. Ou seja, aquele prazozinho que eu falei para vocês de 15 dias é agora. Ou seja, para você entrar em exercício, nomeação, posse, exercício. Você tomou a posse, você tem o prazo de 15 dias, ou seja, o prazo então é 15 dias para você entrar em exercício. Parágrafo 2º. Você virou foi foda. Depois eu corto isso aí. Você virou. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos nesse artigo, observado o disposto no artigo 18. Parágrafo 3º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor competente dá-lhe exercício. Parágrafo 4º. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo, quando você vê a palavra salvo, já fica atento com a exceção, né? Salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal. Aqui, agora é interessante, né, que a gente viu quando que ocorre o exercício. Aqui é uma regra para quem está na função de confiança, beleza? Continuando aqui o parágrafo 4º, vou até ler de novo. O parágrafo 4º, o início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando estiver em licença ou afastado por qualquer motivo legal, hipótese em que recairá o quê? Primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder 30 dias da publicação. Ou seja, quando começa o exercício de quem é de função de confiança? Na data da publicação do ato de designação, salvo se tiver de licença médica, por exemplo, ou afastado, que vai ser o quê? No primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá ser superior a 30 dias. Artigo 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assento individual do servidor. Ou seja, vai estar tudo nos registros lá quando eu era militar, a gente falava, está na nossa pasta, está nos assentos do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Artigo 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício que é contado no novo posicionamento da carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor. Ou seja, a promoção não interrompe o tempo de exercício, ou seja, o exercício continua. Artigo 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá no mínimo 10 dias e no máximo 30 dias de prazo contados da publicação do ato para retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluindo nesse prazo o tempo necessário para deslocamento para a nova sede. Parágrafo 1º. Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo que se refere ao artigo será contado a partir do término do impedimento. Beleza? Parágrafo 2º. É facultado, quando é facultado quer dizer que não é obrigatório, ou seja, você pode, mas não é obrigatório, é facultado ao servidor declinar, quando fala declinar é a mesma coisa que abrir mão, dos prazos estabelecidos no caput. Artigo 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão de atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitados a duração máxima de trabalho semanal de 40 horas. E observarão os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Ou seja, está falando da carga horária do servidor público aqui, né? Parágrafo 1º. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao quê? Ao regime de integral dedicação ao serviço, observado os exposto no artigo 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecidos em leis especiais. Ou seja, se tem uma lei mais específica, se aplica essa lei, né? Artigo 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório. Ou seja, estágio probatório por quanto tempo? Por período. Aí a lei aqui
se você pegar no site do Planalto, vai estar 24 meses, mas eu já atualizei para vocês, o prazo, de acordo com o STF, com a nossa Constituição, é 36 meses, durante o qual sua aptidão e a capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Aqui tem os fatores que vão ser avaliados para você passar pelo estágio aprobatório e ter sua estabilidade. Ou seja, 1. Assiduidade. 2. Disciplina. 3. Capacidade de iniciativa. 4. Produtividade. 5. Responsabilidade. Parágrafo 1º. 4 meses antes de fim do período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação de desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que se dispuser a lei. O regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados no inciso 1 a 5, que os nossos fatores são avaliados. Então, esse aqui, fiz uma tabelinha embaixo para vocês. Essas informações são importantes para vocês. Eu vou continuar lendo a lei, mas vocês voltam aqui nessa tabelinha para vocês decorar essas informações que são importantes. Parágrafo 2º, o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, disposto no parágrafo único do artigo 29. Então, informações importantes, a nossa tabelinha aqui, a finalidade do estágio probatório é para avaliar a aptidão do cargo. Então, ele vai ter duração de 36 meses, o estágio probatório. Você vai ser avaliado alguns fatores, que é a assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Servidor não aprovado. Se ele não for estável, ele vai ser exonerado. Se ele for estável, ele vai ser reconduzido ao cargo de origem. Parágrafo 3º, o servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. Ou seja, ele está em serviço probatório, ele pode exercer qualquer cargo de provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento, na onde? No órgão ou entidade de lotação. Ou seja, no órgão dele pode exercer qualquer um desses cargos, que é de função de chefia, direção ou um cargo em comissão. E, se for em outro órgão, ou seja, ele somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar o cargo de natureza especial, cargo de provimento em comissão, grupo de direção, assessoramento superiores, das de nível 5, 6 e vai indo. 5, 6, 5 e 4 o equivalente. Mas resumindo para vocês aqui, se for no seu órgão, você pode exercer função de confiança ou encargo em comissão. Mas se for para outro órgão, no estágio probatório, você tem que ser esses cargos aqui do DAS 5, 6 e 4 aqui, ou equivalente, ou seja, os cargos pica mesmo, beleza? Então, fazer esse diferenciamento aí. Parágrafo 4º, só fazer uma aspa aqui. Viu como que se você for lendo, você não vai entender nada, tá escrito, cara? Eu errei muito, eu ia lendo a lei, mas sem entender nada. Então, a lei é muito importante, ela vai estar em 80% das suas questões. Mas se você ler por ler, não vai adiantar nada. Que você tem que dar. Eu dou esse parênteses e falo, então, sabe esse parágrafo que você leu aqui? Isso aqui quer dizer isso, ó. Isso aqui quer dizer que se ele for para o órgão dele, ele pode, mesmo estágio probatório. Ah, não, se for para outro órgão, só se estiver em nível 10. Então, eu facilito para vocês, eu esquematizo a lei na cabeça de vocês. Parágrafo 4º, ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no artigo 81, inciso 1 a 4. Inciso 1 a 4 do artigo 94, 95 e 96. Bem assim, afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso e outro cargo da administração federal. Você passou pelo concurso federal, você pode se afastar mesmo estando no estágio probatório. Ou, para um desses casos, elencados no artigo 81, lá na frente a gente vai ler de novo, a gente faz essa remissão aí. Aí você vai ver que é para mandato classista, tratar de interesse particular. Nesses casos aí, elencados aqui no artigo 81, do inciso 1 ao 4, e no artigo 94, 95 e 96, ele poderá fazer isso
no estágio probatório. E o restante dos afastamentos de licença você pode fazer? Não. Só esses artigos aqui elencados do parágrafo 4º. Beleza? Ou seja, está em estágio probatório, só pode tirar licença e afastamento nesses casos que eu expliquei para vocês. E para curso de formação, quando você é aprovado em outro concurso público federal. Parágrafo 5º, o estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos no artigo 83, 34, parágrafo 1º, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação e será retomado a partir do término do impedimento. Ou seja, o estágio probatório fica suspenso. Depois que você voltou, a gente continua. Seção 5, da estabilidade. A gente fala sobre o estágio probatório, agora a gente vai falar da estabilidade, né? Artigo 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar. Novamente, eu autorizei aqui, vai estar, e se você pegar ali em qualquer lugar vai estar 2 anos, mas em prova você tem que saber que, na verdade, é 3 anos de efetivo exercício. Ou seja, você é um servidor em concurso público, empossado, em cargo de provimento, ou seja, não é cargo em comissão de confiança, é cargo de provimento efetivo. Você vai adquirir estabilidade quando? Você vai adquirir ao completar 3 anos de efetivo exercício. Beleza? Artigo 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual é assegurada ampla defesa. Ou seja, pô, já estou estável, não vou perder o cargo? Você pode perder o cargo sim, ou seja, você pode perder o cargo quando? Quando for em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou seja, tem que transitar em julgado de sentença judicial, ou pelo famoso PAD, que é o procedimento administrativo disciplinar. E nesse PAD vai ser assegurado a ampla defesa. Aí, nesse esquema aqui, eu coloquei outras possibilidades elencadas pela Constituição Federal. A gente vai pular a seção 6, que é da transferência, porque ela é inconstitucional. E vamos para a seção 7, que é da readaptação. Artigo 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Ou seja, readaptação, que é uma das formas de provimento. Quando vai ocorrer a readaptação? Quando você sofrer uma limitação física ou mental, que vai ser verificado pelo médico. Se sofreu essa limitação física ou mental, você vai para outro cargo que tem atribuições e responsabilidades compatíveis com a sua limitação. Isso é a readaptação. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Você sofreu a sua limitação só que você foi julgado incapaz de serviço público, você não vai ser readaptado, você vai ser o quê? Aposentado, né? Parágrafo 2º. A readaptação será efetiva em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. E na hipótese da inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Traduz pra gente, professor? A gente está falando sobre a readaptação, né? Se o servidor ele é julgado incapaz para o serviço público, ele vai ser aposentado, a gente já viu. Se o servidor é julgado capaz para serviço público, aí você tem que ver, caso haja cargo vago, ele vai exercer suas atividades em cargo de atribuições responsabilidades combativas com sua limitação. É a regra, né? Como eu falei, readaptação, ele vai pegar um carro que é parecido com o seu ali, ou seja, ele vai pegar um que é de mesmo nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. Isso aí é a regra da readaptação que a gente viu. Mas pode acontecer de não existir nenhum cargo vago. Aí o que acontece com ele? Ele vai exercer suas atividades como excedente, até a ocorrência de vaga. Ele vai trabalhar lá como excedente. Não tem nenhum cargo para ele, ele trabalha como excedente. Surgiu uma vaga, aí ele ocupa a vaga. Bem tranquilo, gente. Parece ser complicado isso aqui, mas não entendeu, volta o vídeo. Você não faz os flashcards, porque é só você seguir esse fluxograma aqui, beleza? Parece complicado à primeira vista, mas quando você começa a ler de novo, depois você faz questão, aí começa a fazer sentido na cabeça de vocês. Seção
8. Da reversão, mais uma forma de provimento que a gente vai ver agora, que é a reversão. Artigo 25. Reversão é um retorno à atividade de servidor aposentado. Reversão é o quê? É quando o servidor aposentado retorna à atividade. Por que esse V tá de vermelho, pessoal? Pra você lembrar de velho, cara velho aposentado, né? Quais são os casos que ele pode ocorrer a reversão? Pode ser por invalidez, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Ou seja, o cara está aposentado e foi declarado insubsistente, ou seja, o motivo da aposentadoria não existe mais, ele pode voltar. Esse, no caso, seria invalidez. Ele aposentou por invalidez, mas esse motivo de invalidez não existe mais. Ele vai retornar por meio da reversão. Qual que é o segundo caso? Que é no interesse da administração. Ou seja, ele está aposentado, mas a administração quer que ele volta. Qual que é os requisitos para ele poder voltar? Ele solicitou a reversão, ou seja, o cara aposentado, o velho, entre aspas, com todo respeito, pediu para voltar. A administração quer que ele volte, beleza. Mas tem mais requisito? Tem. A aposentadoria dele foi voluntária, não pode ter sido por invalidez. Ele é uma pessoa que já está estável, né? Tem que estar estável. A aposentadoria tinha ocorrido nos últimos 5 anos, ou seja, faz 5 anos, no máximo 5 anos que ele aposentou. E tem que ter cargo vago para ele voltar, né? Senão ele vai ocupar qual lugar? Não pode, tem que ter o cargo vago para esse aposentado voltar. Agora parágrafo primeiro. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Transformação, cargo, ele muda de nome, mas ele vai voltar para esse cargo. Parágrafo 2º, o tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão de aposentadoria. Parágrafo 3º, no caso do inciso 1, que é aposentadoria por invalidez, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Ou seja, ele foi aposentado por invalidez, acabou o motivo da invalidez, ele vai voltar. Não tem cargo? Ele vai trabalhar como excedente. Parágrafo 4. O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer. Inclusive, palavrinha com maldade aqui, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria. Se bota no lugar de inclusive, maldade, agora vamos pensar um pouquinho em maldade. No lugar de inclusive, o que pode botar aqui para maldade com vocês? Bota salvo, exceto. Então, é inclusive. Cuidado com essas maldadezinhas bobas de prova aí. Parágrafo 5º. O servidor de que trata o inciso 1, inciso 2. Qual que é o inciso 2? Aposentadoria por interesse da administração. O servidor que trata o inciso 2 terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 5 anos no cargo. Parágrafo 6. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesse artigo. Artigo 26. Revogado. Artigo 27. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Ou seja, a pessoa já tem mais de 70 anos de idade. Ele não poderá reverter, ele não pode voltar. Tabelinha aqui para não confundir a idade da reversão com a idade da aposentadoria compulsória. Seção 9, da reintegração. Artigo 28. A reintegração é reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens. O que é reintegração, gente? Você é uma pessoa estável e você foi demitido. Só que essa demissão foi invalidada, seja decisão judicial ou administrativa. Se ela foi invalidada, o que vai acontecer? Você vai ser reinvestido no cargo. Como que chama essa reinvestidura no cargo? Chama integração, reintegração.
Lembrando que você vai ocorrer sua reintegração, se você vai ter direito a ressarcimento de todas as vantagens que você perdeu por esse tempo que você ficou demitido legalmente. Parágrafo 1º, na hipótese de cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade observado o disposto no artigo 30 e 31. Se ocorreu a anulação lá da sua demissão, só que o cargo seu já foi extinto, você vai ficar em disponibilidade. Parágrafo 2º. Enquanto-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitamento em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Outra situação. O cargo, você foi demitido, só que nesse tempo que você ficou demitido, outra pessoa entrou no seu cargo. O que acontece? O ocupante, ou seja, quem entrou no seu cargo, ele vai ser reconduzido para o cargo anterior dele, sem direito à indenização, ou ele vai ser o quê? Aproveitado em outro cargo, ou ainda pode ser o quê? Posto em disponibilidade. Isso é o que acontece com quem estava no seu cargo, ou seja, quem entrou no seu cargo depois que você foi demitido injustamente. Vamos supor que você é demitido aí sem uma ampla defesa contraditória. Seria você entrar na justiça, certo que você volta. Aquele esqueminha aqui, que é reintegração, ocorre quando há nulidade na demissão do servidor. Por exemplo, você foi demitido sem contraditória ampla defesa. Se o cargo não existir mais, ou seja, foi extinto, o servidor ficará em disponibilidade até o seu adequado aproveitamento. Se o cargo esteja provido, ou seja, alguém ocupou seu cargo, o que acontece com o ocupante? Se ele é estável, ele vai ser reconduzido ao cargo de origem, ou aproveitado do outro órgão, ou ficar em disponibilidade. E se ele não for estável, meu filho, exonerado. Seção 10, da recondução. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativa a outro cargo, reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando desprovido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado disposto no artigo 30. Então, o que é a recondução? Nada mais é que quando o servidor ali estável, ele retorna ao cargo anteriormente ocupado. E quando que acontece isso? Quando o servidor estável vai retornar para o cargo anteriormente ocupado? Quando ele houver a inabilitação em estágio probatório. Ele estava no estágio probatório, não conseguiu alcançar os requisitos, ele vai retornar para o cargo anterior. Outra ocasião, que a gente acabou de ver lá em cima, né? Quando houver reintegração do anterior ocupante. E no caso, encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro cargo. Beleza? Esse é o caso da recondução que a gente viu. Seção 11, da disponibilidade do aproveitamento. Artigo 30. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Aqui, falo do retorno à atividade de servidor em disponibilidade. É mais um caso de provimento por aproveitamento. Então, o que é aproveitamento? É quando o servidor o cara tá disponível lá. Pô, se ele está disponível, vamos aproveitar ele? Vamos. Aí ele vai retornar para a atividade dele. Artigo 31. O órgão central do sistema de pessoal civil determinará de imediato o aproveitamento do servidor e disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração pública federal. Parágrafo único. Na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do sistema de pessoal civil da administração federal, CIPEC, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade. Artigo 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Ou seja, você está lá, você está em disponibilidade, doido para entrar num cargo ali, doido para trabalhar, né?
Está disponível ali, só que aí o Estado fala assim, ó, bom, a gente vai aproveitar você. Aí você vai lá e faz o quê? Não entra exercício no prazo legal. Ou seja, o que vai acontecer? Vai ser tornado sem efeito. Ou vai ser cassada. Além de ser tornado sem efeito, vai ser cassada a sua disponibilidade. Ou seja, deu ruim para você, nem disponibilidade você vai ficar mais. Salvo, ou seja, exceto se você está doente, né? Se está uma doença comprovada ali, você não vai ser penalizado por não entrar em exercício. Beleza? Fechamos a nossa leitura com maldade ali. Você já tem uma visão geral desse capítulo que cai. Eu arrisco a dizer que é o que mais cai da 8.112. O capítulo, para mim, é o capítulo mais importante da 8.112. Então, se for o caso, lê uma vez a legislação, pega esse vídeo, volta no começo de novo, lê de novo e faz os flashcards também. Aqui espacinho para anotação, que eu sempre gosto de deixar um deverzinho de casa para vocês. Inclusive, eu vou fazer isso durante os flashcards. Isso aqui, ó, pode reparar que são todas formas de provimento, né? Que a gente viu agora. Aí eu vou colocar aqui, ó, uma palavrinha aqui, ó, que você resume cada uma dessas formas de provimento. E explico também os flashcards sobre essa classificação aqui de originário, derivado, vertical, horizontal e por ingresso. Mas isso eu não vou fazer na legislação. A gente vai fazer na aula do flashcard. Aí, se acabou a aula do flashcard, você vai ter esse deverzinho de casa aqui, ó, de escrever aqui do lado aqui, beleza? Então, fique com Deus. Até a próxima.